Imagine um cenário no qual o filho do rei elabora uma trama ardilosa para usurpar a sucessão destinada a seu próprio irmão. Determinado a alcançar seus objetivos, ele não hesita em subornar influentes políticos, perpetrar atos de violência e até mesmo envolver-se romanticamente com a viúva de seu pai. Se você está curioso para descobrir os desdobramentos sombrios dessa narrativa, não deixe de assistir a este vídeo até o final. Adonias era o quarto filho do renomado rei Davi, destacando-se como uma figura proeminente nas narrativas bíblicas presentes nos livros de Samuel e Reis. Seu nome, que significa Senhor é meu Senhor, reflete possíveis aspirações espirituais ou ligação com a fé de sua família. Nascido da união entre Davi e Agite, uma de suas muitas esposas, Adonias compartilhava parentesco com outros membros notáveis da família real, incluindo Amnon, Absalão, Tamar e Salomão. Este último, seu irmão mais novo, desempenharia um papel crucial na história de Adonias. Adonias não apenas era parte de uma família real complexa, mas também se destacava por sua beleza notável, conforme registrado na Bíblia. Essa característica física pode ter contribuído para sua presença imponente e carisma, fatores que podem ter influenciado sua trajetória na busca pelo trono. Já Abisag era uma jovem de extrema beleza e, de acordo com a narrativa bíblica, foi escolhida para servir como uma cuidadora do rei Davi em sua velhice. Sua função principal não era apenas proporcionar conforto físico a Davi, mas também servir como uma espécie de enfermeira, cuidando do rei idoso. Sua presença na corte tinha a intenção de aliviar a solidão de Davi e oferecer-lhe calor humano. O primeiro livro de Reis, capítulos 2, versículos de 2 a 4, diz o seguinte: Por isso seus servos disseram-lhe, que seja buscada para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja ao seu serviço. Ela se deitará no colo do rei e o aquecerá. Assim, o procuraram em todo o território de Israel uma jovem muito formosa e acharam Abisag, a sunamita. Trouxeram-na ao rei e a colocaram na sua presença. Aqui vale mencionar uma curiosidade interessante, mas antes, como de costume, eu peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho. A história de Abisag é encontrada no primeiro livro de Reis, e não há indicação clara de que Davi teve relações conjugais com ela. Em muitas interpretações, Abisag é considerada como uma concubina, porém, o texto bíblico menciona que ela serviu ao rei Davi, mas não entra em detalhes sobre a natureza exata de seu relacionamento com ele. É importante notar que, segundo a Bíblia, sua função era estritamente de cuidadora e companheira. Entretanto, essa posição específica na corte real a colocou em uma posição de destaque, onde ela podia exercer influência indireta. A sua proximidade com o monarca levantava questões complexas, pois naquele contexto histórico, o relacionamento com uma mulher associada à realeza anterior poderia ser interpretado como uma reivindicação ao trono. Nos contextos antigos, por exemplo, ter relações com as concubinas de um rei era muitas vezes interpretado como um ato que simbolizava reivindicações ao trono. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade se fazia sentir. Apesar do incansável zelo de Abisag para protegê-lo do frio, Davi não conseguia mais se aquecer como antes. Nesse cenário de declínio físico, Adonias, o filho mais velho de Davi, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono. Como herdeiro aparente, Adonias via a oportunidade de reivindicar o reinado para si, desconsiderando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi deveria ser passado para Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre e um de seus descendentes governaria perpetuamente. Essa promessa divina estabeleceu uma base sólida para a sucessão real.
A trama de Adonias ganhou contornos mais evidentes quando ele organizou um grandioso banquete em En-Rogel, um local estratégico para reunir aliados e simpatizantes. A festa foi destinada aos príncipes e poderosos do reino, uma tentativa audaciosa de angariar apoio para sua pretensão ao trono. O profeta Natã, o sacerdote Adoques, Benaia e até mesmo Salomão não foram convidados para esse evento. Adonias, ao excluir essas figuras-chave, revelava sua intenção de consolidar seu poder sem a interferência de potenciais opositores. Adonias, filho de Agite, exaltou-se dizendo: "Serei rei", e conseguiu carros e cavalos, além de 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o tinha contrariado, questionando: "Por que você age assim?" Além disso, ele era muito bonito e nasceu depois de Absalão. Adonias buscou o apoio de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e estes deram-lhe apoio. Mas o sacerdote Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei e rei Davi não apoiaram Adonias. Certo dia, Adonias ofereceu sacrifícios de bois, novilhos cevados e ovelhas no poço de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guardas do rei e o irmão dele, Salomão. Porém, após a descoberta da trama de Adonias para assumir o trono, Davi, o sábio rei de Israel, agiu com determinação para assegurar que a vontade de Deus fosse cumprida na sucessão do reino. Percebendo a urgência da situação, Davi convocou os principais líderes de sua corte para executar procedimentos cruciais. Davi deu ordens claras a Natã, Benaia e seus servos para prepararem Salomão para sua unção real. Salomão, o escolhido de Deus, seria colocado sobre uma mula real, um símbolo significativo de sua ascensão ao trono. A mula, com sua dignidade e majestade, carregaria o futuro rei pelas terras que em breve governaria. A convocação de Adoques, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, testemunhou a reunião dos pilares espirituais e militares do reino diante do rei Davi. Diante desse notável grupo, Davi expressou seu profundo desejo de que Salomão fosse ungido como rei sobre Israel, uma decisão fundamentada nas promessas divinas feitas a ele e à sua dinastia. Seguindo as instruções precisas de Davi, Adoques, Natã, Benaia e outros líderes cumpriram o sagrado ritual de unção. O óleo consagrado, símbolo da autoridade divina, foi derramado sobre a cabeça de Salomão. O ato solene representava a transição oficial de poder, marcando o início do reinado de Salomão como o escolhido de Deus para liderar Israel. O livro de Reis registra essa passagem desta forma: Zadoque, o sacerdote, tomou o chifre com óleo da tenda e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: "Viva o rei Salomão!" Todo o povo foi atrás dele, tocando flautas e exultando com grande alegria, e a terra estremeceu com o som deles. Esse momento, cheio de significado e solenidade, não apenas confirmou a sucessão do trono, mas também simbolizou a continuidade da aliança divina com a casa de Davi. A vontade de Deus, expressa através de Davi e concretizada por seus servos fiéis, foi assim manifestada na unção de Salomão como o novo rei de Israel. A notícia da coroação de Salomão ecoou pelos corredores do reino, alcançando os ouvidos de Adonias, que se encontrava reunido com seus apoiadores. O impacto da revelação foi imediato, provocando uma onda de inquietação entre os convidados de Adonias. Percebendo que o vento da lealdade mudara de direção, muitos, temerosos das possíveis consequências, partiram rapidamente, abandonando o ambiente que outrora celebrava os planos ambiciosos de Adonias. Diante desse revés abrupto, Adonias se viu em uma encruzilhada. Temendo pela própria vida diante da perspectiva de retaliação de Salomão, ele buscou refúgio em um lugar sagrado e simbólico,
junto ao altar no tabernáculo. Ali, onde a presença divina pairava, Adonias almejava encontrar segurança e clemência. O tabernáculo, como santuário espiritual, era visto como um local de súplicas, onde a misericórdia divina poderia ser invocada. Ao tomar conhecimento da atitude de Adonias, Salomão demonstrou sabedoria e misericórdia. Em um gesto que refletia a justiça equilibrada de seu reinado, Salomão assegurou a Adonias que, caso permanecesse leal em seu reino, nada de mal lhe aconteceria. Esse compromisso foi uma garantia de que, sob a nova liderança, a estabilidade e a paz seriam prioridades. Diante dessa garantia, Adonias, compreendendo a magnanimidade de Salomão, escolheu retornar para sua casa. Reconhecendo a autoridade do recém-ungido rei, Adonias aceitou a decisão divinamente guiada e se submeteu à nova ordem estabelecida por Salomão. Contudo, a narrativa não terminou aí. O texto bíblico revela que Adonias, em um novo capítulo de sua história, manifestou o desejo de se casar com Abisag, a jovem sunamita que havia desempenhado um papel significativo nos últimos dias de Davi. Esse desejo de Adonias trouxe à tona um dilema delicado. Um eventual casamento entre Adonias e Abisag representaria uma oportunidade única e estratégica para o filho mais velho de Davi. Além da evidente beleza da jovem sunamita, o enlace carregaria consigo uma série de vantagens políticas e sociais. A proximidade de Abisag com o falecido rei Davi era mais do que uma conexão emocional. Era uma ponte direta para a realeza. Ao casar-se com ela, Adonias estaria fortalecendo sua legitimidade como herdeiro do trono. Além disso, o casamento abriria portas na corte, conferindo a Adonias uma aceitação mais ampla entre os nobres. A história partilhada com Abisag seria um elo poderoso que poderia conquistar a simpatia e o apoio de outros membros da nobreza, consolidando sua presença nos corredores do poder. A influência popular também estaria ao alcance de Adonias, já que o carisma e a figura marcante de Abisag, especialmente associada aos últimos dias do rei Davi, poderiam angariar apoio e simpatia entre o povo. A trama de Adonias se desenrolou de maneira intrincada e estratégica. Em sua abordagem a Batseba, mãe de Salomão, Adonias revelou uma mistura de diplomacia e astúcia. Ao indagar se sua chegada era pacífica, ele abriu caminho para expressar suas intenções de maneira cuidadosa. Após a confirmação de Batseba sobre a paz de sua vinda, em um momento de vulnerabilidade, Adonias fez um único pedido a Batseba: que ela intercedesse por ele junto ao rei Salomão, cedendo Abisag para ser sua esposa. Essa súplica revelava não apenas um desejo por misericórdia, mas também uma compreensão sutil da influência que Batseba poderia exercer sobre seu filho recém-coroado. Ao chegar diante de Salomão, Batseba não hesitou em fazer sua solicitação. Pediu que Salomão concedesse a Abisag, a sunamita, como esposa a Adonias. No entanto, a reação de Salomão foi perspicaz e incisiva. Ele questionou não apenas a escolha de Adonias em buscar Abisag como esposa, mas também o desejo simultâneo pelo reino. Essa interrogação apontava para a suspeita de uma trama ainda maior por parte de Adonias. Enfurecido, o rei Salomão, jurando pelo Senhor, proclamou que Adonias pagaria com a vida por suas pretensões. A justificativa era clara. Deus o tinha estabelecido no trono de Davi, e qualquer ameaça à sua autoridade seria tratada com severidade. Esse juramento marcante delineou as consequências fatais que aguardavam Adonias diante de suas ambiciosas tentativas de reivindicar o trono. Percebendo a urgência em neutralizar qualquer possibilidade de conspiração, Salomão agiu com firmeza. Enviou Benaia, filho de Joiada, como executor da sentença sobre Adonias. A missão era clara: encerrar a vida de Adonias e, com isso, extinguir qualquer chama de ambição que pudesse ameaçar a estabilidade do reinado recém-estabelecido.
A execução de Adonias, portanto, tornou-se inevitável, marcando o fim de suas aspirações ao trono. No entanto, Salomão não parou por aí. Reconhecendo a necessidade de eliminar outras potenciais fontes de conspiração, ele tomou medidas decisivas. Joabe, ex-comandante do exército e aliado de Adonias, enfrentou a sentença de morte, uma medida drástica para assegurar a segurança do reinado. A ordem de execução de Joabe foi um golpe estratégico para impedir que qualquer resistência militar surgisse. Além disso, o sacerdote Abiatar, também aliado de Adonias, não escapou das medidas enérgicas de Salomão. Exilado para Anatote, Abiatar foi afastado do centro do poder, impedindo-o de ser uma figura catalisadora para potenciais revoltas. Salomão, ao tomar essa decisão, não apenas eliminou uma fonte de instabilidade, mas também cumpriu a palavra do Senhor sobre a casa de Eli. Salomão, em sua sabedoria recém-adquirida, reconheceu a importância de erradicar quaisquer vestígios de conspiração para garantir a paz e a estabilidade duradouras de seu reinado. O preço da ameaça representada por Adonias foi pago com vidas e exílios, mas a firmeza de Salomão reforçou sua posição como líder incontestável, decidido a cumprir o destino que lhe fora traçado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, vai aparecer na sua tela 2 vídeos parecidos com este. É só clicar para assistir. Obrigado e fiquem com Deus.